Olá, viva, seja bem-vindo a mais um episódio da Escola Bíblica. Diariamente estamos por cá para lhe fazer companhia, para lhe trazer alguns pontos importantes que nós extraímos da Palavra de Deus, sempre com a Palavra de Deus aberta e dando-nos assim a possibilidade de a Bíblia falar ao nosso coração. Se desse lado você tem necessidade ou tem vontade de tirar notas, pode fazê-lo, pode fazer os seus próprios apontamentos e pode inclusive ver estes episódios várias vezes. Poderá encontrar todo este material em vídeo no canal do Hope Channel Portugal ou então através do podcast da rádio em Rádio RCS. Está lá tudo e nós deixamos lá tudo para que você possa rever e possa encontrar matéria suficiente para se encontrar com Deus. Também poderá usar o Facebook, as redes sociais, onde nós estamos e onde nós colocamos, para que seja mais rápido até para aqueles que usam as redes sociais com frequência poderem também estudar a Palavra de Deus. Pedro Esteves, tu que estás connosco todos os dias, é sempre um privilégio. Nós abrimos sempre com o sumário. Qual é o sumário de hoje? Hoje vamos continuar no capítulo 5 de Gálatas. Vamos perceber que Paulo alerta os crentes na Galácia para o risco, que é usarem de forma errada o conceito que Paulo tem explorado de serem livres em Cristo. Sobretudo se isto se tornar uma desculpa, vamos dizer assim, para eles darem lugar às tendências da carne ou às tendências naturais. Vamos ver estes pontos todos dentro do tempo que temos, mas antes vamos sugerir uma passagem bíblica para termos esse apoio bíblico, e essa passagem está exatamente em Gálatas capítulo 5. É para lá que vamos e gostaria de o convidar a si também a abrir a sua Bíblia e poder abrir em Gálatas capítulo 5 para lermos do versículo 13 ao versículo 15. Se não tiver a sua Bíblia consigo, acompanhe-nos na leitura através do nosso quadro, onde nós podemos ler: porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis então da liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros pelo amor. Porque toda a lei se cumpre numa só palavra, nesta: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede, não vos consumais também uns aos outros. Gálatas capítulo 5, versículos 13 a 15. Lendo estes versículos, acredito que nós ficamos com a ideia que havia uma potencial má aplicação da liberdade, sobretudo a liberdade que Paulo queria evitar que os Gálatas pusessem em prática, não achas? Sim, nós temos visto até aqui que o apóstolo Paulo está, devido ao contexto do problema teológico, sobretudo, que estava a existir nesta igreja, que o apóstolo concentrou-se, sobretudo, numa certa argumentação teológica. Esta argumentação significa o quê? Que o apóstolo quer que a igreja compreenda perfeitamente que a graça, a justificação pela fé, é que é o meio pelo qual nos salvamos e não através de requisitos ou condições ou obras da lei. E, portanto, esta ênfase na graça, se quisermos, na liberdade em Cristo, comparada com uma servidão debaixo da lei, são tudo conceitos que têm um risco associado, digamos assim. Por isso é que ele agora vai voltar-se mais, a partir deste versículo, é quase um ponto de viragem que existe aqui na carta aos Gálatas. O apóstolo vai virar-se não tanto para a argumentação teológica, mas para o comportamento cristão. Então, como é que deve viver uma pessoa que, no fundo, não é salva pelas obras da lei? Ora, é exatamente essa a pergunta à qual Paulo quer evitar que a resposta seja errada. Porque o que Paulo tem consciência é que era possível uma má interpretação da ênfase que ele próprio estava a dar em quê? Na graça, na liberdade em Cristo que os cristãos, que os crentes alcançaram em Jesus. O problema, como é evidente, isto é como em tudo na vida, o problema não estava na mensagem. Toda a ênfase que seja dada na graça, na liberdade em Cristo, o sermos justificados pela fé, toda a ênfase que seja dada a isto nunca é demais. Isto é um ponto evidente. O problema é a tendência e a fraqueza humana em desvirtuar, vamos dizer assim, muitas vezes, aquilo que é dito. E por vezes quando se dá ênfase o tempo todo numa mensagem, mesmo que ela em si seja verdade, portanto não podemos dizer que uma verdade se pode dizer vezes demais, é a verdade sempre, mas essa ênfase pode por vezes levar a pessoa a esquecer digamos, toda a mensagem.
Aqui nós percebemos que o apóstolo Paulo está a chamar a atenção para o facto de que esta ênfase na liberdade podia levar as pessoas a fazer o quê? A desculparem os seus maus comportamentos. A desculparem uma conduta que não fosse de acordo com a vontade de Deus. E essa foi sempre a grande preocupação de Paulo, não é? Por isso é que vemos Paulo sucessivamente a fazer apelos aos Gálatas, neste caso particular. Por isso, quando ele diz aqui, neste contexto específico, como dizes, quando ele diz não useis a liberdade para dar ocasião à carne, é uma frase realmente chave, no sentido em que é uma frase que parece inverter um pouco o que ele vem a dizer até aqui. Basicamente, Paulo fala sobre liberdade, liberdade em Cristo, e como essa liberdade é conquistada, e agora diz, atenção, tudo o que eu disse está certo, mas não usem as palavras que eu estou a dizer como se elas possam ser a justificação para vocês viverem de qualquer maneira. Em termos práticos, para percebermos melhor. Seria o mesmo que alguém dizer, bem, agora estou livre em Cristo, faço o que me apetece. Este seria o problema ou o risco que o apóstolo Paulo quer evitar. Por isso é que nós conseguimos compreender o apelo quando lemos num dos episódios que fizemos em Gálatas capítulo 5, versículo 1, não torneis a colocar-vos debaixo do jugo da servidão. Ou seja, não voltem para trás. Neste caso seria voltar para trás, embora seja num sentido diferente, seria um retrocesso. Porque a verdade é que o apóstolo também ensinou, os Gálatas e todas as igrejas também ensinou as pessoas na conduta de acordo com a vontade de Deus, a abandonarem as obras, tudo aquilo que é mau, no fundo. Os gentios, por exemplo, vinham com muitos hábitos do paganismo, imoralidade a vários níveis, fosse nas relações, entre as pessoas, na conduta. Então, é evidente que a liberdade em Cristo nunca pode ser uma justificação para a pessoa agir de forma errada. Portanto, nós aqui vamos encontrar o quê? Que Paulo vai apelar, portanto, aos seus seguidores que evitem o quê? Viciar-se na carne. Viciar-se nas obras, no fundo, que são obras de carne, que são obras segundo a tendência ou a natureza humana. Agora, o que é interessante aqui? E agora, isto aqui também nos dá uma ideia de como é que o apóstolo Paulo pensa. Depois do apóstolo dizer, não useis da liberdade para dar ocasião à carne, talvez o mais natural, se calhar se fosse eu a pensar, seria bem, que ideias é que ele tem em mente quando diz não usem a liberdade para agora fazer qualquer porcaria. Para mim também a expressão. Agir de qualquer maneira. Viver como se Cristo não fosse o Senhor da vossa vida. Nós automaticamente vamos pensar em imoralidade, em maus comportamentos, em afastamento da lei de Deus. Mas o apóstolo Paulo vai mais uma vez surpreender quando vai dar como exemplo do que seria andar na carne, não se servir uns aos outros ou não se amar uns aos outros. Então isto já é uma grande lição para nós, de que, para Paulo, quando uma pessoa não serve as outras, não ama as outras, essa pessoa é que verdadeiramente está no caminho da perdição. Está na imoralidade, ou se quisermos, nas obras da carne. E isto tem uma explicação. É que aqueles que amam os outros, que colocam o interesse dos outros em primeiro, e é isso que se chama servir os outros, são pessoas que aprenderam a negar o seu próprio eu. Esse é um amor desinteressado. É o verdadeiro amor desinteressado. Então, o melhor exemplo do que é uma obra boa é o servir-se uns aos outros. Porque isso, em termos da comunidade, significa que a pessoa coloca os outros em primeiro lugar. Servir sem esperar que se receba. Nada em troca. Então, isso é ter de facto aprendido de Cristo. Porque foi o exemplo maior que Cristo nos deu. Buscar servir e não ser servido. Quase que já estamos a entrar no aprende fazendo, mas de alguma maneira, como é que nós podemos colocar tudo isto em prática? Pois, eu acho que o que nós poderemos fazer, a começar por nós próprios, é analisarmos a nossa vida e ver se calhar o apóstolo Paulo hoje tivesse que escrever para nós, também não nos alertaria para o facto de nós encontrarmos alguma desculpa para as nossas fraquezas. E, portanto, tenhamos atenção para que a mensagem da justificação pela fé, da graça e da liberdade em Cristo, não venha ela a ser usada como uma desculpa para fazermos aquilo que não é segundo a vontade de Deus. Façamos essa análise e busquemos vencer essas fraquezas em Cristo, se for caso disso. Ora, aqui está um bom exemplo para um bom desafio para o dia de hoje. Portanto, coloque tudo isto em prática e se tiver necessidade de ouvir novamente e de ver novamente este episódio, já sabe, pode fazê-lo através das redes sociais, quer do Hope Channel, quer também
da Rádio RCS. Está tudo dito por hoje. Nós voltamos no nosso próximo episódio. Até lá.